O dia em que a Apple perdeu 10 bilhões de dólares no projeto do seu carro e a Xiaomi, chinesa de eletrônicos, lançou o seu carro como um carro super esportivo e que custa 1/3 do que custa um Porsche elétrico. O vídeo de agora, pessoal, é muito especial e um vídeo que eu tô muito feliz de fazer, que é do Xiaomi SU7. Um carro que, se você ainda não conhece, ele basicamente parou o mundo automotivo quando foi apresentado ali no final de 2023. Ele conseguia ter 700 cavalos, 0 a 100 em 2,5 segundos e uma autonomia real de mais de 500 quilômetros, só que custando 29 mil dólares na conversão lá na China. Para você ter uma ideia, em yuan, se você for comparar a moeda chinesa, a gente está falando de um carro um pouco mais caro que um Civic e um Corolla, e com um preço lá na China perto do preço de um Volkswagen Tiguan. Pois é, você pode até torcer o nariz para carro chinês, mas a verdade é o seguinte: por 1/3 de um carro consagrado, o Xiaomi conseguiu esgotar as reservas, ter uma fila de espera de quase um ano e ainda figurar como um carro bem polêmico dentro do mundo automotivo. A verdade seja dita, na China o sucesso foi estrondoso. Muitos desses carros nas ruas, muita gente comprou e o sucesso foi demais. Globalmente, até o CEO da Ford deu uma declaração polêmica, que, se você for pesquisar por Jim Farley, CEO da Ford nos Estados Unidos, ele falou o seguinte: os carros chineses estão na frente da gente. Em outro podcast ele foi e disse: eu inclusive tenho um carro da Xiaomi, eu amo ele e não quero parar de andar no carro. O ponto é, pessoal, goste ou não goste, os chineses conseguiram chamar a atenção com os seus projetos e produtos novos. E o vídeo de agora é de Xiaomi SU7. Bora lá? Então, para começo de conversa, eu tenho que agradecer o pessoal da Seu Shop lá no Paraguai que me emprestou esse Xiaomi, que é deles, justamente porque lá você consegue fazer a importação e eles têm um carro para demonstração. E aí, bora começar a analisar o design. Em que bom, muito chama atenção isso aqui, ó, o aerofólio traseiro ativo, que se encarrega de levantar justamente para aumentar o downforce e para aumentar a estabilidade do carro em altas velocidades. Aqui já mora um destaque, que é uma plaqueta dizendo que essa é a versão de topo, de 693 cavalos, mais de 80 kg de torque e com motores elétricos que rodam 21.000 RPMs. Pois é, essa é a versão top. Eu já começo aqui explicando que esse carro vai ter 3 versões, em que a mais fraca, que tem esse preço um pouco acima do Civic, tem só 300 cavalos. E a mais top, que aí seria um carro perto dos seus 400 mil reais, comparando, né? Isso aqui uns 250, 300, a outra 400, um pouco mais, 700 cavalos. Mas bom, seguindo aqui a análise, ó, vocês podem ver que esse é o visual de um super sedã, em que aqui eu já tenho belas rodas de aro 20 diamantadas, com freios Brembo e pneus Michelin. Pois é, veja como temos destaque. Até a porta de recarga veio elétrica. E aí, ó, quando a gente continua analisando, é bem nítido você perceber que a gente está falando de um sedã comprido e de um sedã principalmente com muito entre-eixos. Eu já vou falar na nossa análise eletrificada, mas isso é para caber a bateria, que nessa versão aqui tem bateria de 100 kWh de capacidade. Iluminação, aqui um Full LED bem grande, com o Xiaomi Matrix, né, que é hoje o farol que está sendo usado para poder contornar obstáculos de noite e tudo. E que, sim, se você gosta de carro esportivo, você já viu algo parecido no McLaren, né? Aí aqui tem o farol. Aqui tem mais um detalhe de design e a dianteira com essa grade realmente fechada, com exceção da bateria, porque como é um carro de desempenho, eu preciso aqui ter uma boa refrigeração para o carro conseguir aguentar boas hipóteses em pista. Agora, avaliando o design, vamos fechar aqui a porta para vocês poderem ver.
que acontece é que pro carro ficar com o LED ligado, eu tenho que deixar a porta aberta. Isso é comum de muito carro chinês, então fica aí a dica. Mas ó o visual. Ah, ficou bonito, né? Estamos falando de um sedã grande pra caramba, o que privilegia o entre-eixos, e aí faz a gente ter um carro também muito bom de estabilidade. Estamos falando aqui de cerca de 3 metros de entre-eixos num carro que bate aí perto de 5 metros. Legal, né? Bora para nossa análise eletrificada e aí a gente já mostra lá dentro. Você vai gostar. Análise eletrificada essa que a Xiaomi não podia ser igual a todas, né? E aí, colocou até uma porta elétrica aqui de recarga. Mas aqui mora uma curiosidade muito interessante, porque eu sempre falo do meu carregador aqui da GreenV e eu falo da recarga. Mas veja que se eu tentar conectar o meu carregador nesse plug, ó, vou mostrar para vocês. O meu carregador nesse plug, eu não vou conseguir, ó. Ó, peguei aqui o cabo, ó, vou abrir o conector. Ele até parece parecido, ó, dá uma olhada. Mas se eu tentar, ó, não entra. E nesse aqui também não entra, porque esse aqui é o plug de recarga rápida, ó, vou mostrar pra vocês. Não entra. Mas e aí? Como é que eu carrego o tal do Xiaomi no Brasil? Vou contar pra vocês o que acontece. Sabe aquela história de tomada padrão 3 pinos no Brasil, tomada padrão Estados Unidos, e que cada país do mundo tem uma tomada? Pois é, para carro elétrico isso acontece também. Aqui no Brasil os carregadores são tipo 2, que é o tipo usado na Europa. E eles são tipo 2 porque os primeiros elétricos híbridos que chegaram no Brasil são carros de padrão europeu. E aí o mercado começou a colocar carregador, como eu fiz, da GreenV, vocês sabem que vocês têm desconto com o cupom EletricarBR. E aí, o que acontece? O Brasil estabeleceu um padrão de recarga, que é o padrão de recarga do tipo 2. E aí o nosso padrão é diferente do chinês, que usa o padrão GBT. E também é diferente do padrão usado nos Estados Unidos, que é o tipo 1 ou o tipo Tesla, que é o NACS. Tesla, em geral, tem padrão próprio de recarga, salvo na Europa, que lá eles vendem com o padrão europeu. E aqui na China, aqui não, né? E aí na China é diferente. Então, para eu carregar esse carro em casa, eu preciso de um adaptador, que tá ali no porta-malas, é bem tranquilo. O problema é para carregar em carregador rápido. Em carregador rápido, aí é um padrão mais caro. Mas aí, falando especificamente da tecnologia eletrificada do carro, eu comentei com vocês da situação do comprimento dele proporcional aí à bateria. E o que acontece? Aqui no Xiaomi a gente tem duas opções de bateria basicamente. Essa de topo, que é uma bateria de 100 kWh e é aí aquela conta quase o dobro de bateria que um Dolphin normal, ou um GWM hora normal, podemos dizer assim. E é uma bateria aí que vai proporcionar uma autonomia, segundo a China, de até 750 km. Mas aqui no Brasil, no uso real, 500, 550. Só que o que acontece? Esse carro também tem uma versão mais fraca. Essa versão aqui que eu tô na frente tem 673 cavalos. E aí faz essa autonomia com essa bateria. Mas existe uma versão de 300 cavalos que aí vai fazer sim seus mais de 600 quilômetros de autonomia. Versão essa de 300 cavalos que também pode ter uma bateria menor. Então, recapitulando, aqui eu tenho uma bateria que é quase o dobro da bateria de um Dolphin, e existe uma versão que tem uma bateria aí de 73 kWh. Pensa como se fosse um tanque de 73 litros, né? E que aí vai ter uma autonomia inferior, vai ter uma autonomia aí para mais de 350, 400 km. Só que essa é a versão de entrada, aquela de 29 mil dólares. Ah, quanto é que custa essa? Essa aqui seria na casa dos 40, 44, dependendo de opcionais e equipamentos. Na prática, você vai ver qual você compra mais. E aí, continuando a parte de recarga, ele suporta até 11 kW em potência de carregador residencial, corrente alternada. Ou seja, estamos falando aí de uma recarga de suas 8 a 10 horas. E aí suporta recargas de mais de 300 kW em carregador rápido. E aí 20, 30 minutos. É bom, né? Aí, finalizando, vocês sabem que quando o assunto é recarga, meu parceiro que eu te indico sempre é a GreenV, em que você consegue comprar carregadores com desconto pelo cupom EletricarBR. E aí você consegue ter opções de vários tipos de potência. Bom, bora olhar o carro?
vem comigo. Ah, que bom seria se eu só encostasse na porta e o carro jogasse ela pra fora. Sucção, só encostei e voilá! Esse é o interior do Xiaomi SU7. Bora dar uma olhada no detalhe. Olha aí. Vou desligar o carro e ligar. Ele estava desligado por causa, ele estava ligado por causa do ar. Mas ó, eu vou só pisar no freio, ó. Opa! Ele pediu para eu colocar a chave no console. Então, cartão tipo Tesla. Isso aqui, quem colocou o mundo para usar a chave de carro como cartão foi a Tesla. Então a culpa é dela. Só coloco e pisei no freio. Ó lá, ó lá. Ele já acendeu aqui uma tela de velocímetro e que me mostra a velocidade, me mostra os principais dados. Aqui eu já adianto que esse carro está com boa parte das configurações todas em mandarim. Então a gente já especifica um pouquinho como é que é o carro, mas vamos de início. Volante, base chata, aqui com uma empunhadura bem de carro esportivo, e é bem nítido esse intuito, inclusive com modo esporte aqui, como manda figurino de Porsche, de Ferrari, pelo menos na posição do botão. Configuração de modo semi-autônomo, alguns ajustes de multimídia, de tela, de som aqui no console. De acabamento, a gente vê que teve um bom gosto. Couro na parte superior, couro na parte lateral, aqui com bom acabamento. Botões elétricos dos vidros, com também aqui a porta, ó. Que eu falei que eu só clico e jogo ela pra fora. Ah, mas a porta é elétrica, vou ficar preso no carro. Não vai não, olha aqui ó. Tem um botão aqui embaixo de abertura de emergência ou abertura tradicional da porta. Ó, o carro já até avisou, ó. Porta aberta de forma manual. E aí, entre outros detalhes, você vai ver que eu tenho uma tela. E olha o que a Xiaomi fez nessa tela aqui, ó. Vou fechar ela, vou desligar. Vou ligar. Eles fizeram uma tela que ela é retrátil. E aí eu consigo aqui, ó, colocar o modo esportivo. Deve ser um Sport Mais, né? Acredito que em mandarim é um Sport Mais aqui. E tem o modo econômico, iniciante, para você não bater um carro de 700 cavalos. E aí tem o modo também normal de uso. Legal, né? O head-up display, não sei se vocês conseguem ver, mas ele é gigante. Ele vai de uma ponta até a outra e eu curti bem isso. E aí, para quem fala que os carros estão sem botões, olha o que a Xiaomi fez. Você tem um botão para aumentar o ar, velocidade, outro para mexer no vento, né? Você pode configurar aqui se você quer do carona ou não. E aí você tem a possibilidade de desligar o ar por botões. Pois é, a Xiaomi de eletrônicos não deixou você refém de fazer tudo na tela. Curioso, né? Interessante. Aqui o aerofólio para você abrir e fechar. Aqui a altura do carro, porta-copos. Carregador por indução temos aqui, em que o carregamento por indução se tornou algo muito comum agora do celular ficar nessa posição. E ó, a empresa de eletrônicos sabe que precisa de refrigeração e um carregamento de 50 watts para o teu celular carregar rapidinho. Isso aqui é um ponto de atenção, porque nem todo carregador tem a mesma potência. Então, cuidado na hora para você não se frustrar com cada modelo. Aqui, ó, um porta-objetos e vamos à tela, em que só uma empresa de tecnologia poderia colocar uma tela em 3K. Ó que legal. Vou ver se eu consigo levantar um pouco o brilho, ó. Vamos ver, ó, para achar o brilho, pessoal. O retrovisor, colocar ajuste na multimídia, rebatimento também, colocar aqui as luzes internas, ó, dá para deixar o carro colorido, dá para mexer na tela. E o display, ó, vamos ver se eu consigo levantar o brilho. Não, acho que já tá no máximo aqui, ó. Aqui é o mínimo, aqui é o máximo. E aí dá para deixar automático, dá para deixar claro. Ó, que legal. Mas bom, bora voltar lá para as câmeras. Ó, aqui nas câmeras eles botaram câmeras 3K, em que olha a definição da câmera dianteira, ó a traseira. Agora olha das rodas para você não raspar nem a roda da frente, nem a de... Ó o passarinho. Nem a de trás. Ficou bom, né? Como um bom carro conectado, você tem loja de aplicativos, você tem aqui os aplicativos chineses, né? Muitos deles. Você tem a configuração de Bluetooth e até um modo pista. Ó lá.
mostra a bateria, força G, se você quiser configurar o controle de estabilidade, o quanto ele entra, ó, tem que entrar na internet até para configurar. Autonomia, ele até me mostra de forma otimista e de forma realista. Aí você consegue ter uma previsão, e aí você também consegue aqui ter as configurações do carro, que vão longe. Ó, no modo confortável, ele me mostra até um gráfico do quanto o carro tá funcionando. Então agora, ó, tudo pro conforto, nem tanto para economia, sem potência. Se eu pôr no Sport, ele já aproxima aqui essa imagem porque eu tô mais esportivo. Sport mais, ele já me indica, ó, tô fazendo o máximo por você, mas você não vai ter conforto. E aí, entre várias coisas bem legais, e aí coisas que eu gosto, porque eu acho que os chineses, eles estão assim, fazendo as novidades, assim, você consegue, ó, por exemplo, ter o ajuste de altura da suspensão. Deixa eu achar aqui, ó. E ele me mostra exatamente em milímetros, como se você soubesse os milímetros da sua garagem, para você saber qual a distância que o carro fica do solo. Então, veja que coisa legal, né? E aí você ainda consegue configurar até o spoiler. Se eu levantar, ó, dá pra ver aqui no retrovisor. Ficou mais alto lá atrás. E aí você consegue configurar controles, luzes, traveamento de portas, direção, sistema semi-autônomo, que inclusive é muito completo e eu quero já mostrar as câmeras dele para vocês. Nem tudo funciona no Brasil, mas é bem completo. Configuração de recarga, conectividade de celular e por aí vai. E aí, bom, estamos falando de um celular sobre rodas, não é mesmo? Teto Alcântara, como o Zeekr, como o Tesla, as marcas estão gostando de colocar esse tipo de tecido no teto, então fica, ó, um teto legal. E o teto de vidro sem persiana, que sim, é realidade lá na China, e se você não gosta, minha dica é colocar Insufilme nesses tetos, porque tem muito carro vindo com isso. Então fica a dica. Agora, bora dar uma olhada lá atrás. E pelo bem da nossa análise eletrificada, aqui confirmamos o que acontece quando você coloca baterias muito grandes no carro. Olha aí, o banco tinha afastado todo ele para conseguir fazer o vídeo, né? Olha a distância que tá. Olha lá. E olha o quanto eu tenho ainda. Por que isso? Porque são 3 metros de entre-eixos que fazem com que eu tenha mais espaço para as pernas por causa da bateria. Novamente, verdade seja dita, eu tenho aqui o assoalho mais alto porque eu tenho uma bateria. Então eu fico com o joelho um pouco mais alto. Não me incomoda, mas eu entendo se alguém se incomodar. E os bancos? Que carro você diria que é? Aí nos comentários, se eu só mostrasse uma foto desse banco. Lembra, né? Lembra, né? Só aqui é um pouco diferente o foco da marca. Você pode até colocar uma multimídia aqui com USB-C e o teto de vidro que eu falei para vocês. Um diferencial que a Xiaomi trouxe nesse carro aqui é que ela tem muito opcional tecnológico. Então você pode adicionar até uma barra cheia de botões ali na parte inferior do painel. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar. Você pode adicionar aqui telas, você pode adicionar alguns acessórios embaixo aqui do túnel. E bom, foi uma estratégia deles. Alças em couro aqui e bem parecido com o Zeekr, ó. Eles colocaram quase que parece uma joia aqui, um botão para você pendurar uma sacola. Curiosas semelhanças, né? A gente já sabe o seguinte: chinês gosta de carro com telas bem grandes e gosta de carros que tenham aí porta-objetos, porta-detalhes para eles conseguirem levar coisas. Interessante. Som da própria Xiaomi ficou ok. Não vou dizer para você que ficou algo assim incrível. E bora dar uma olhada lá no capô. E daqui a pouco vamos dirigir a melhor parte. Capô esse que seguiu o exemplo de outras marcas e colocou um porta-malas aqui, que você pode... cabe mais que um carregador, né? Dá pra colocar alguma coisa, dá pra botar a mochila da academia. E aí na hora de fechar me lembrou também novamente a mesma marca dos bancos traseiros, ó lá. Ah, lembra, né? E aí a iluminação dianteira, que também remete aí a um McLaren, né? Porsche, McLaren, já entregando aqui. E aí, por fim, a gente tem aqui esse design do Xiaomi por completo, que eu queria trazer uma ênfase para vocês na quantidade de câmeras e até trazer uma polêmica relacionada aos Estados Unidos.
Veja uma câmera traseira aqui para você poder enxergar, substituindo até um retrovisor caso você queira. Uma câmera aqui embaixo do próprio retrovisor. Outra câmera aqui na lateral para mostrar a traseira e as rodas. Câmeras aqui de radares de farol, de sistema semi-autônomo, que é completo. E aqui, ó, quem conhece essa figura? Chama-se LiDAR. Quem não conhece ainda, o LiDAR é um dos sensores hoje mais modernos que a gente tem quando o assunto é sistema semi-autônomo. Na prática, ele vai ler faixa, vai ler distância do carro da frente e ele vai junto, não só ele, né? Não é só ele que lê, mas junto dos outros sistemas que o carro já tem, dá mais segurança para uma dirigibilidade. A verdade é o seguinte, os carros estão se preparando para uma realidade cada vez mais autônoma. E com isso, o conceito tem sido você colocar câmeras, radares e preparar os carros cada vez mais para os níveis de direção autônoma. Tem nível 1, 2, 3, 4, 5. E aí, aqui mora uma das realidades. E aí aqui nasce também uma polêmica relacionada aos Estados Unidos, porque eu mencionei que o CEO da Ford tem um carro desse. Levou lá para os Estados Unidos para rodar. Não sei em qual estado. Mas nos Estados Unidos a legislação está caminhando para proibir carros chineses que tenham sistemas de câmeras ou monitoramento. Ou seja, uma forma de prevenir aí que você tenha a gravação das ruas, das estradas e que você em tese poderia captar conteúdo. Isso é uma polêmica porque muita gente diria, é uma proteção, né? Os Estados Unidos está querendo se proteger de carros chineses super conectados e da Xiaomi, que tem muita conexão, tecnologia nesse sentido. Contudo, os Teslas também filmam tudo, gravam tudo e eles rodam justamente usando esses dados e esses sistemas. Hoje um Tesla é hiperconectado. E sabe qual é o segundo maior mercado da Tesla? A China. Quase 36% do que a Tesla vende está na China. Então ficamos num pé de guerra aqui entre liberar a entrada dos chineses ou não, mas que o detalhe mais preocupante é o seguinte para o resto do mundo. Eles conseguiram chegar num carro interessante, né? Polêmicas, talvez você tenha ficado sabendo aí da quantidade de entregas, um prazo extenso que o carro demorou para entregar, ou você tenha ficado sabendo também de alguns testes em pista que o carro deixou a desejar na capacidade que ele precisava frear versus o quanto ele anda. Mas eu já vou abordar todas essas polêmicas aqui e bora andar, né? É chegada a hora, Xiaomi, chave aqui no console, pisei no freio. Pisei no freio, o carro já ligou, como outros elétricos já estão adotando, né? Volante firme, quando eu coloco no drive, fica solto e aí a gente consegue andar. Ideias parecidas, né? Esse conceito dos carros elétricos de você não precisar mais de o botão físico para ligar, precisar obrigatoriamente clicar ele, você ter menos processos, está se tornando algo muito comum, né? As marcas estão aproveitando a eletrificação para conseguir fazer em carros que você já liga e sai. O próprio Tesla é um carro em que você, quando está, por exemplo, num local e você vai sair, ele detecta que, por exemplo, está perto de uma parede e só dá para sair para frente ou só para trás, ele já sai, ele já até engata a marcha para você, por exemplo. Mas aqui voltando ao Xiaomi, detalhes que eu notei e que eu acho legal a gente destacar. A Xiaomi trabalhou muito os modos de condução desse carro. Esse carro você pode andar com ele no modo econômico, no modo iniciante, o modo normal, o modo esportivo, e tudo isso muda muito o carro. Eu testei esses dias o Porsche Macan elétrico e esse carro aqui também tem suspensão pneumática. E a gente percebe que grande parte desse trabalho é justamente pela suspensão pneumática, que consegue... Ó, até falou para eu focar na direção que eu tô distraído aqui, mas a suspensão pneumática que consegue deixar o carro ali mais perto do solo ou mais alto, consegue junto de um amortecedor dinâmico enrijecer mais a suspensão e eu consigo ter um carro mais dinâmico. Entre outras coisas, dá para vocês verem que de usabilidade aqui, a tela central bem grande se tornou padrão dos chineses, eles gostam disso. E aqui a gente tem uma tela menor para eu poder ver a velocidade, que verdade seja dita, ficou muito boa, porque você tem ali exatamente o que você precisa. Mas se não bastasse, a Xiaomi quis inventar moda, e talvez aqui na GoPro vocês não vejam, mas ele tem um head-up display, sério, ó, desse tamanho aqui.
enorme o head-up, que de um lado ele está mostrando autonomia, como mostra aqui na tela, e do outro ele mostra ali percentual de regeneração e também o sistema semi-autônomo, que eu vou combinar com vocês que em mandarim é meio chato de acionar, mas ele é bem elogiado em vários locais. Coisas que a Xiaomi adotou aqui que eu achei legal, é um botão exclusivo para o ar-condicionado e para a temperatura. Achei mais fácil do que você fazer tudo pela tela. E assim, eu me adapto pela tela, mas aqui ter só 2 botões para ligar e desligar, eu achei que ficou bom. Eu achei que tá positivo. E aí ela colocou os comandos de retrovisor e os comandos ali relacionados a ar-condicionado, todos aqui na tela também. Não escapou da tecnologia que chegou nesses novos carros. E vamos mudar o modo, ó. Eu tô no modo normal e eu percebo nesse carro uma característica que não é tão comum dos chineses. Esse aqui é um carro que, ó, botei no modo super forte, ó. Ele ligou até um túnel aqui. Mas eu percebi algo que não é comum, nem do Seal, nem do Dolphin, nem de vários outros. A suspensão desse carro realmente é uma suspensão mais firme e mais esportiva. Os chineses têm uma característica de gostar de carros macios, carros mais mole, e não foi o que aconteceu nesse. Esse carro aqui realmente é um carro firme. Eu até já fiz alguns bons testes de troca de direção e ele é bem direto de resposta. Achei legal. Não achei que ele tem uma resposta tão direta quanto um 911 e um BMW M3, mas aí nessa proposta de sedã dia a dia, eu nem sei se era a intenção. Mas bom, vamos mudar o modo, ó. Se eu botar aqui no esportivo, eu imagino que é o esportivo, né? Porque eu não sei o que tá escrito aqui, mas uma hora é Sport, depois é Sport Mais. Ele me mostra gráficos legais até, ó. Olha aqui, ó. Parece até de um avião, mostrando que eu tô desacelerando o carro. Tô bem devagar, porque eu não sei se no modo Sport a suspensão não fica muito baixa. Até dá pra eu levantar aqui, levantei. E aí, né, sabe como é? Põe no Sport, a suspensão começa a raspar. Mas olha... Como um bom Porsche Taycan na versão de topo, como um Tesla, acelera muito. É muito rápido. E aí a gente une isso com uma dirigibilidade que ficou realmente esportiva. Deixar passar, né? Olha o tamanho da sacola. Sacola não, né? Eu acho que é lixo mesmo. Deixar passar. Mas olha isso, olha isso! A gente vai ter que fazer um 0 a 100, né, galera? Mas o carro ficou muito ágil. E aí eles trabalharam aqui para deixar até a força G e passar uma sensação de esportividade muito legal pro usuário. E foi bem o foco, né? Aqui na mídia eu até não consegui navegar tanto ainda porque... Enfim, mandarim é mais difícil, mas eles colocaram dados aqui de trânsito. Olha como o radar de cima do carro funciona bem. Dá uma olhada. Ele tá lendo tudo. Vamos ver se eu consigo até ligar o sistema aqui, ó. Até então não ligou. Aqui em mandarim, os caras complicaram a nossa vida, né? Mas ele tem um sistema semi-autônomo aqui. Esse botão aqui eu sei que liga. Ó, não sei o que você... pessoal, não foi dessa vez. Vou fazer aulas. Mas você pode ver que pela precisão aqui do radar, que me mostra os carros, distância, a gente tem sim sistemas que são bem precisos e são modernos. E até pela quantidade de câmeras, né? A tecnologia dos LiDAR que está chegando agora nos carros, ela é realmente algo interessante. E aí, bom, esse carro aqui é um carro que mais uns anos a gente vai ver dirigindo sozinho. E o grande detalhe é desempenho. E ó, quando eu faço curvas eu também percebo que as abas do banco vai inflando para justamente me abraçar melhor. E acho que a gente nota aqui um comportamento interessante de esportividade. Vamos parar, ó, pra vocês poderem ver. Ó como é preciso, ó, ele vai e volta. Muita coisa aqui tá complicada ainda porque o carro precisa de um chip de internet para funcionar. E aí vocês imaginam que o chip lá da China não vai funcionar exatamente igual aqui. E aí ele precisa de mais algumas atualizações. Então o carro, estar no Brasil não era o plano dele. Então, de certa forma, aqui a gente tem algumas configurações ainda para acontecer. Mas grandes elogios vieram porque o carro dinamicamente surpreende. O carro fez bons tempos em pista e
acho que a Xiaomi quer se consagrar como a melhor nos carros, pelo menos dos esportivos chineses. Aceleração. E é muito interessante que no modo normal ele realmente fica muito manso, mas se eu clicar no boost aqui, ó, meu Deus do céu, é muito rápido, até nem, tô até, que não dá, tá muito rápido. Ó como ele mostra bem a tela, ó como os radares a longo prazo aí vão entregar bons sistemas. Então esse é um pouco do que a Xiaomi tá querendo mostrar aqui nesse carro. Vou pra estrada, pessoal, já volto aqui com vocês. Então vamos andar no melhor lugar para testar um carro desse, né? Na estrada. E junto, pessoal, eu tô aqui também com o Henrique da Nave Pro. Tudo jóia? Mas por uma boa razão. Primeiro porque o Henrique que foi quem me ajudou para conseguir estar com esse carro aqui, que como eu mencionei, ele é da Cell Shop, né? Exatamente. E o Henrique, ele é da Nave Pro, que trabalha com multimídia, né? Exatamente. E aí, mas a parte legal é, o Henrique tem quantos anos de China, Henrique? Eu já tenho 15 anos que eu vou pra China. 15 anos. E você comentou que você já rodou de carro lá, carro elétrico lá. Como é que você tem enxergado essa realidade? O que a gente pode comentar a respeito? Cara, a gente entende que como a gente conversou algumas horas atrás, que o carro elétrico é uma realidade lá. Ele hoje em cidades desenvolvidas como Guangzhou, Shenzhen, ele já é quase 50% da frota, né? E a gente vê isso aí como cidades grandes é mais 50. Sim, e uma política lá que funciona, porque tem uma estrutura de carregamento, o pessoal lá sabe que o carro é durável, que não dá manutenção. Então, hoje é uma dificuldade na China. Onde é que você vai achar uma oficina mecânica? É mesmo? Então não tem. Então o carro também não pode ter manutenção. Então eles já nem consideram. Você não vê mais mercados de peças de automóveis. Isso tudo sumiu. Ah, é? Sumiu na China. Antes você tinha muito, né? Na época do carro a combustão. E hoje você quase não vê. Por quê? Porque a frota deles não tem manutenção. E você comentou algumas coisas interessantes. Você já viu elétricos lá rodados, né? Como que você já viu de legal? A gente acaba prestando atenção nisso por conta de toda essa polêmica, que os carros elétricos não iriam durar. Chegaram a dizer que o carro elétrico não teria um segundo dono, né? Eu falei, bom, como eu já sei que o carro elétrico dura, o quanto roda, porque a gente vê isso há quantos anos? Já faz uns 7 anos que a gente convive com o carro elétrico na China. E eu comecei a reparar. Então, na última viagem minha para lá, que foi em abril de 2024, eu comecei a olhar a quilometragem dos carros, dos Ubers lá, que chamam de Didi. E me deparei com carros com 650 mil quilômetros. E, claro, aí, junto com o meu pessoal, questionei, né, como que estava o carro, principalmente a saúde da bateria. Esse carro em particular de 630, 650 mil quilômetros, estava com 80, 83% da bateria. Nossa! Ainda. Então, quer dizer, para uso urbano ele estava funcional. E o cara relatou que foi um carro que praticamente não deu manutenção. Ele nunca trocou a bateria era original, manutenção normal, pneu. Bateria original? Bateria original, nunca. Pneu troca, né? Pneu troca. É a única manutenção que dá no carro, olhar o óleo a água da refrigeração da bateria e só. E eles comentaram também que... Eu falei, até quando vai? Água de refrigeração da bateria é líquido, desculpe. Água é comum eles trocarem? Como é isso? Sim, eles acompanham, não quer dizer que trocam, né? Eles completam, mas eles acompanham. Mas é uma coisa que o pessoal olha em carro elétrico lá, fluido da bateria. Sim, porque eles estão acostumados com o carro que roda muito. Aqui a gente não sabe disso ainda, porque os carros elétricos, vamos dizer, o do Marcos lá de Guarapuava, tá com 250 mil. E é o carro mais rodado da Volvo, por exemplo. E lá na China, 250 mil, os caras rodam em 2 anos. E no plano de revisão desses carros tem o fluido da bateria. Exatamente. Mas é legal saber que isso é comum lá na China, como a gente cuida da nossa manutenção aqui do carro a combustão. Eles cuidam do elétrico, mas é praticamente a única manutenção. E como eu disse, aqui o carro mais rodado, o Volvo mais rodado, tem 250 mil quilômetros. Lá 250 mil quilômetros é carro com 2 anos. 2, 3 anos no Didi. E como que você enxerga assim, essa situação de que muita gente ainda tem dúvida do chinês, vai, não vai? Como que você tem visto isso? Porque você tem negócio lá, né? Sim. As multimídias, acho que 17 anos que eu tenho negócio, há 15 que eu vou pra lá. E como é que você enxerga essa evolução, esses carros? Não volta mais mesmo? Não. Eles, em relação ao carro elétrico? Sim, lá, eu digo que lá deve passar de 50% e só cresce o elétrico.
a proporção, eu acho que na China vão ter muito mais carros elétricos do que a combustão. Legal. Né? Eu não... Seria insensato dizer que vai ser só elétrico, né? Como tudo, né? Mas vai ser uma grande maioria por conta da infraestrutura de recarga deles, né? Hoje eles têm lá postos de 300 kWh. Carregar carro em 20 minutos. O pessoal realmente vive lá e carrega na rua, né? Hoje aqui no Brasil é uma grande dificuldade você morar num apartamento e ter um carro elétrico. Você vai depender de uma rede, tem que ficar esperando para carregar. Claro, é um ponto negativo, né? A gente sabe que muita gente... A infraestrutura é o que mais a gente precisa, né? Mas precisa só tempo. Mas você tem carro elétrico no Brasil também, né? Sim. E como é que é a relação daí? É uma experiência que eu já tinha de lá. Eu não tinha esse receio de que o carro não vai prestar, que 100 mil quilômetros não acabou a bateria, vai ter que trocar, vai gastar 40 mil. Eu sabia que isso não ia acontecer. Então eu adquiri um Volvo XC40 P6 quando ele mudou para tração traseira. E para minha filha eu aproveitei um Peugeot 2008 GT. Naquela campanha que teve? Isso, de 159 mil, eu acho que não tem nada melhor. E a minha mãe comprou um Ravo PHEV. Um híbrido. Isso, um híbrido, né? Porque daí é bom que ela já viaja longa distância. Mas enfim, eu não saio mais do carro elétrico, porque o meu perfil encaixa. Eu moro aqui em casa, tenho carregador solar, tenho energia solar em casa. Tem carregador na praia, Tenho carregador na praia. Então, que tem que ter no destino, né? Tem. Não dá pra não ter, né? Muita gente que compra o carro elétrico, ele pensa na ida e esquece da volta. E aí você, eu vou lá pra Balneário Camboriú, dá só 250 km, meu carro aqui marca 300 e pouco, 400. Daí na volta ele vai ter que parar num lugar pra carregar. E isso ele não pôs na conta. E aí que começa aquele fator que a gente brinca, que é o arrependimento. Né? Ele vai enfrentar algum perrengue e aí ele começa a vivenciar. A vivenciar e repensar a compra, né? Eu já conhecia, já sabia. Então eu diria, antes de você comprar um carro elétrico, teste faça uma viagem, né? Eu acho que poderia ter alguma coisa para alugar, né? Pra pessoa ter experiência. Porque na cidade não existe nada melhor. Não existe nada melhor. Mas se você precisa viajar, aí começa o problema. E vamos dar uma volta nesse carro aqui agora? Vou dar uma... Agora, galera, Henrique vai dar uma volta comigo agora. Vamos. Vamos sentir um pouco aqui. Como eu tava mencionando pra vocês, pessoal, aqui a gente tem no Xiaomi, a grande questão, na minha opinião, é que esse carro ele tem vários modos. Então ele é um carro totalmente diferente do outro, entre o modo econômico pro modo Sport. E aqui o Sport mais eu imagino, porque mandarim com mais ali do lado. E aí, o que a gente nota? É que o acelerador fica muito mais forte, mas o principal detalhe que eu quero perceber aqui é o comportamento de suspensão. Por quê? Porque a gente está muito habituado com os elétricos, e os carros chineses, eles terem um comportamento olha o que anda, teria um comportamento mais mole, e é o que eu quero ver no Xiaomi. Ó, não é o caso, tá? O carro primeiro que anda muito mas o carro ele é firme. Ele é até diferente de outros elétricos chineses, ou mesmo dos chineses, que são carros mais macios na cidade, alguns até mais moles mesmo. Eu tô notando que aqui a gente tá falando de um carro que realmente é firme. Vamos dar uma acelerada aqui pra gente entender, ó. O carro sai igual uma bala, galera. 100 por hora. Meu Deus. Mas eu vejo que o principal detalhe é esse. Tanto que a marca tá trabalhando muito, falar do freio Brembo, falar que o carro ele tem um comportamento em pista, levou o carro lá para o circuito alemão de Nürburgring, né? É o maior circuito de pista do mundo. E ó, retomada, 120, 140, meu Deus do céu. É muito rápido. E o volante fica bem firme. Interessante esse comportamento que eles colocaram no carro. Eu acho que a principal questão que a gente pode ver aqui é que o carro é mais firme. Como eu comentei antes, quando o carro lançou, surgiram algumas polêmicas, né? De o sistema de freio, o carro na pista e tal. Mas o principal detalhe é que para a Xiaomi tudo ainda é relativamente novo no quesito fazer carros, né? Então alguns ajustes realmente foram feitos, alguns recalques aconteceram, mas o carro ficou um produto muito interessante. E lá na China, nas grandes cidades, até Henrique, você pode me complementar, mas eu vi esse carro em vários locais já. Sim, a presença lá já é grande. O chinês gostou desse carro, né? Gostou, tanto que ele é hoje a maior fila de espera na China, são 6 meses.
para ter um veículo. Então aquele susto no começo de carros com pedidos cancelados foi só um susto, né? Foi só um susto, porque depois ele se consolidou e aí veio a grande fila. E olha o que anda, cara. Meu Deus do céu. Isso que eles lançaram um de 1.500 cavalos ainda. E ó o comportamento de suspensão aqui, ó. O carro realmente é firme. Então veja que os chineses também estão cada vez mais perto de um acerto mais europeu de carro. E isso é super legal, porque para desempenho a gente sabe que muitos produtos, né, os carros elétricos ele anda muito, mas você tem que ter chão também, né? A suspensão é uma peça muito relevante. Legal isso. Vamos fazer um 0 a 100? Vou parar ali. E aí, será que anda? Preparar a cabeça, preparar pra chicotada. Vamos lá, vamos ver. Vamos de 0 a 100 então. Ó, tem modo econômico, iniciante, pra pessoa não bater, né? Modo aqui deve ser normal. Esporte mais. Mas eu já descobri que se eu clicar, ó, aparece tipo de um túnel aqui. Nossa. E ele me dá 17 segundos de potência máxima. Launch Control. Olha o efeito. Foi! São 2.5 segundos, 140. Meu Deus do céu. São 2.5 segundos. E aqui eu acho que eu posso confirmar que de todos os chineses que eu já andei, Zeekr 001, BYD Seal, talvez tenha que comparar no detalhe com aquele Yangwang o 9 da BYD que pula, mas esse é o que tem mais acerto de direção e suspensão firme. Digamos assim, se a métrica de carros esportivos como talvez um 911, um Taycan, ter esse comportamento mais firme de suspensão e tal, dos carros de uso urbano, esse aqui é o chinês mais firme e acertado que eu já dirigi. Os outros são muito interessantes dependendo da sua proposta, mas o mais corrida, o mais rápido é esse. E aí até para os dois lados a suspensão desse aqui também é mais firme que a de um Seal, por exemplo, na minha visão. Um Seal é um carro mais macio mesmo. Não tem milagre, né? Não consegue fazer um carro que seja só esportivo ou um carro que seja só macio. Esse aqui eu já vi que a Xiaomi teve que fazer a opção de fazer um carro mais firme mesmo. E ficou bom, viu? O carro ficou bom. Galera, é isso andando. Vou trazer aqui a conclusão. Valeu pelo papo, Henrique. É isso aí. Deu certo. Vai ter uma conversa com o Henrique lá no Instagram também. E daí, agora bora pra conclusão desse vídeo, para ver se logo você vai poder comprar um Xiaomi ou não vai. Vamos ao que a gente já sabe. Um carro que na China chegou equivalente a 1/3 do preço de um Taycan, e que em algumas matemáticas seria um carro aí equivalente a menos de 300 mil reais, nessa faixa, e extremamente competitivo. Foi exatamente isso que o Xiaomi SU7 criou quando ele apareceu no mercado, e é por isso que ele gerou tantas reservas e tanta discussão, porque como conseguiríamos um carro super esportivo, que tem versão de 300 cavalos, que já anda bem, e versão de 700 cavalos, por um preço super competitivo e ao mesmo tempo com... Olha o acabamento, olha o design. Números realmente bem atrativos, né? A discussão foi essa. Junto disso vieram algumas polêmicas, porque, como a própria Xiaomi falou, nem ela estava preparada para tanta demanda, ao mesmo tempo que vieram ali testes de pista, em que a gente sabe que a Xiaomi é uma marca que está está aprendendo ainda a melhorar em carros, então tiveram algumas oportunidades que o carro realmente foi submetido a testes e não entregou tudo o que prometia, mas no final das contas, passado esse tempo, hoje o carro é um sucesso na China, tem vendido bem. O carro já tem a versão de 1.500 cavalos que foi andar na Alemanha e mandou super bem na pista. Até a versão lá fez um dos melhores tempos de carro elétrico do mundo. E aí, bom, uma marca de eletrônicos que conseguiu chegar no seu primeiro carro. Junto disso, no mesmo ano em que a Apple cancelou o projeto do seu carro, um projeto que algumas pesquisas falaram ali na casa de 10 bilhões de dólares que ela teria perdido nesse projeto. E aí acho que a gente consegue até entender um pouco, né? Porque baterias vêm da China, motores elétricos já são muitas vezes da China. Então, será que a Apple conseguiria ser competitiva no mundo dos carros?
Acredito que não, talvez realmente foi melhor perder o investimento do projeto do que lançar um produto que não conseguiria ter uma margem boa, não conseguiria ter um resultado tão legal. Mas do outro lado, a Xiaomi apareceu com o seu produto que realmente está dando o que falar. Mas junto disso, vai ter novos passos que ainda vão deixar essa situação ainda mais polêmica, porque ela vai lançar um SUV, e SUV tem sido a bola da vez de muitos mercados do mundo e tem sido o estilo de carro mais aceito, ou seja, tem tudo para ela conseguir ter sucesso nesse universo. Junto disso, ela também pretende algumas expansões, quem sabe chegando na Europa primeiro, quem sabe chegando em países de América do Sul depois, vale entender. Estados Unidos, como eu expliquei, as barreiras hoje são muito maiores, até porque o carro Xiaomi é todo conectado, então os Estados Unidos vai criar sim movimentos para segurar a entrada desses carros por lá, mas é muito competitivo, né? A questão que gera esse carro de qualquer forma vai se transformar em um produto muito procurado. E aí talvez você me pergunte, tá, mas aí o europeu vai desistir de fazer o carro elétrico então porque o chinês está melhor, ou o norte-americano? Eu também não acredito nisso, porque se você deixar só o chinês fazendo o carro elétrico, imagina o avanço que o chinês vai ter nesse tipo de tecnologia e como o resto do mundo, caso essa tecnologia se torne o alvo do alvo em vários países, vai estar para trás. Então a moral da história e como o próprio Henrique conversou aqui com a gente, né, o carro elétrico ele já faz parte da realidade, de qualquer forma. Alguns países vão ter adesão mais rápida, outros países vão ter adesão mais lenta. Mas no final das contas, a gente já não consegue mais fazer projetos como esse, produtos como esse, deixarem de fazer sentido. E a Xiaomi, o que ela tem é justamente esse tipo de produto para focar. Ou seja, a Xiaomi também focando nessa tecnologia e não abrindo mão, também mostra que o carro elétrico vai continuar existindo. E aí? Curtiu o vídeo? Não tenho data para o carro chegar no Brasil ainda, não tem muito projeto, porque realmente a Xiaomi tem vários países muito maiores e de mais volume para vender antes do Brasil, mas quem sabe uma hora. Por hora, esse aqui foi importado, né, pelo pessoal da Cell Shop no Paraguai. O Henrique aqui da Nave Pro me ajudou a conseguir o carro, e aí fica aí os comentários. O que você achou? Compraria? Curtiu? Não curtiu? Comenta aí. E aí temos o Xiaomi SU7. Legal, né? Eu curti. Coloca nos comentários o que você achou.